Ei, galera, segue e curte o canal para mais conteúdo do nosso time. Não perde nada, ativa as notificações. Tamo junto! Olha, essa aqui não é só mais uma história de um time campeão. É a história de como uma equipe que estava mergulhada no caos, sem dinheiro, perdendo seus melhores jogadores, não só sobreviveu, como se reinventou. A gente vai entrar na anatomia de uma verdadeira máquina tática que nasceu, literalmente, das cinzas. E a pergunta que fica até hoje é exatamente essa: como é que um time que parecia totalmente desmontado, acabado, conseguiu chegar num nível de equilíbrio que, sinceramente, a gente nunca mais viu? A resposta não está em contratações de milhões, não, mas numa decisão tática, tomada bem no olho do furacão. Vamos analisar isso de perto. Para a gente conseguir entender essa equipe, primeiro a gente precisa sacar a grande contradição dela. Porque o Corinthians de 2015 viveu duas realidades opostas: o colapso e o domínio absoluto, tudo no mesmo ano. O contraste é simplesmente gritante, né? De um lado, um cenário de terra arrasada, salário atrasado, ídolos indo embora, eliminações dolorosas, e do outro, o resultado final: o time com o melhor ataque, a melhor defesa e campeão com sobras. A pergunta que define essa história é: o que diabos aconteceu nesse meio tempo para transformar o caos em perfeição? Antes da gente chegar na solução tática, na prancheta, a gente precisa entender o tamanho do problema. Porque o começo de 2015 não foi só ruim, não. Foi uma sequência de pancadas que pareciam ser o fim da linha. Foi um desastre em câmera lenta. Primeiro a queda no Paulistão, dentro de casa contra o maior rival. Logo depois, o vexame na Libertadores. E aí, o golpe que parecia ser fatal. A crise financeira ficou tão séria que o time perdeu Guerreiro e Sheik, suas duas principais referências no ataque. Ou seja, o time não só ficou sem seu homem-gol, como, e isso é crucial, não tinha um tostão para contratar outro. Naquele momento, o consenso da imprensa era um só: acabou. O Corinthians está fora da briga. Sem as estrelas, com o caixa zerado, não tinha o que fazer. Mas é exatamente aí, quando parece que não tem mais saída, que a necessidade força a gente a ser criativo. E foi bem no meio dessa crise que a solução tática começou a nascer. Sem dinheiro para ir ao mercado, a única saída era olhar para dentro de casa. A resposta não viria de um cheque, mas sim da prancheta do técnico. Foi preciso redesenhar completamente o time, criar um sistema que fizesse os jogadores que sobraram renderem mais. E foi assim que nasceu o famoso 4-1-4-1. Bom, vamos entrar um pouco na tática para entender a lógica desse 4-1-4-1. A perda do Guerreiro significava que o time não tinha mais aquele pivô, sabe, o cara para segurar a bola lá na frente. E qual foi a solução? Simples: não ter um centroavante fixo. A força passaria a ser o coletivo. A ideia era criar um bloco, um paredão, com as linhas de defesa, meio e ataque jogando muito perto uma da outra. O objetivo era claro: sufocar o adversário, roubar a bola ainda no campo de ataque e chegar com vários jogadores na área, em vez de depender de um só cara para fazer o gol. E para essa engrenagem funcionar perfeitamente, 3 jogadores eram a alma do sistema. Primeiro, o Ralf. Ele era o 1 do esquema, o volante plantado na frente da zaga. Ele era a âncora, o ponto de equilíbrio que dava segurança para os zagueiros e liberava o resto do meio-campo. E logo na frente dele, a gente tinha a dupla de cérebros: Renato Augusto, com aquela cadência controlando o ritmo do jogo, e o Jadson, com aquele passe que quebrava qualquer defesa. Eram eles que faziam a bola sair da defesa e chegar no ataque com velocidade e, principalmente, com inteligência. Mas, claro, uma coisa é a teoria, a prancheta, outra é o jogo valendo. E o teste de fogo para esse novo sistema veio num confronto de opostos: o ataque mais mortal do campeonato contra a defesa mais sólida. O cenário era esse: Atlético Mineiro jogando em casa com um ataque que destruiria todo mundo. Do outro lado, o Corinthians, visitante, azarão, apostando todas as suas fichas na sua nova organização tática. Era o talento individual contra a força do coletivo. 1-0. Um placar magro, mas com um significado gigantesco. Naquele jogo, a organização tática venceu o poder de fogo. O sistema foi validado. O Corinthians não só parou o melhor ataque do país na casa deles, como controlou o jogo. Foi ali que a chave virou. A confiança de que aquele sistema podia sim levar ao título se tornou real. E essa segurança tática trouxe junto uma força mental absurda. Aquele mesmo time que tinha desabado emocionalmente meses antes, agora era uma fortaleza. E o clássico contra o Palmeiras é a prova disso. O time tomava o gol, não se desesperava, mantinha o plano e ia buscar o empate. Fazer isso 3 vezes no mesmo jogo contra o maior rival mostrou que a resiliência tinha virado a nova identidade da equipe.
Com a tática funcionando como um relógio e a confiança lá no alto, o que se viu foi uma campanha histórica. E os números que a gente vai ver agora não deixam nenhuma dúvida do domínio daquele time. E aqui está o resultado do sistema em sua forma mais pura. Não foi só sobre ser campeão, foi um domínio completo. Melhor ataque, provando que o coletivo funcionava. Melhor defesa, a consequência óbvia da compactação. O melhor time jogando em casa e o melhor jogando fora. Uma hegemonia estatística que a gente raramente vê no futebol. E o número que carimbou essa campanha histórica foi 81. 81 pontos. É até hoje uma das maiores pontuações da história do Brasileirão de pontos corridos com 20 times. Um número que mostra a consistência absurda de uma equipe que simplesmente não vacilava. E é este dado que, para mim, coloca essa equipe numa prateleira diferente. Muitos times já foram campeões, claro, mas nenhum outro, em toda a era dos pontos corridos, conseguiu ser o líder em todos esses quesitos ao mesmo tempo. Não foi só um título, foi a tempestade perfeita. A prova definitiva de que aquele time não era só um campeão, era um sistema funcionando na sua perfeição máxima. O que nos leva, então, à pergunta final. Nascido do caos, construído na base da inteligência tática e coroado com recordes, aquele campeão improvável deixou um legado que dura até hoje. E a gente fica pensando, será que aquele Corinthians de 2015 foi, estatisticamente, o time mais perfeito da história do futebol brasileiro? A discussão está aberta. Ei, galera, segue e curte o canal para mais conteúdo do nosso time. Não perde nada, ativa as notificações. Tamo junto!